Fala aí galera, eu sou o T e contemplem o rei dos rituais, ou eu deveria chamar de o Ritual Master. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre uma parada que, sinceramente, não vai ser tão relevante assim, mas que eu achei interessante e eu queria comentar exclusivamente por isso. Eu não sei se você tá ligado, mas recentemente a Konami soltou uma coleçãozinha que tem um foco específico de lançar uma cartinha que vai dar suporte para todo um tipo de mecânica. E dentre elas, eles lançaram suportes para o ritual, sendo o ritual, mano, esse cara aqui, o End of the World Ruler. Por que que eles lançaram essa carta como sendo, e olha só, lançar uma carta aqui significa que eles estão dizendo que o arquétipo que recebeu suporte nessa box é o bastião, ou representante de uma mecânica. Então eles lançaram esse cara como sendo, teoricamente, o bastião da mecânica de ritual. E eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre, você pode me acompanhar nesse vídeo aí em cima. Mas por que que eles lançaram suporte para essa carta? Porque esse cara nada mais é do que o Demise, né? Então o Demise King of the Armageddon é o primeiro ritual relevante na história do jogo. É claro, nós tínhamos lá o Black Luster Soldier que você viu no anime e que é o que fez você se apaixonar. E com você, eu tô dizendo eu, por essas cartinhas azuis com nível, né? E aí, enfim, mas o primeiro ritual relevante de fato no jogo foi esse cara aqui. Uma carta tão simples que você faz com um ritual, e é trabalhoso pra cacete de fazer. Ele, imagina na época, por isso que ele era um deck de combo, né? Que ele tinha que segurar o jogo e juntar a combinação de cartas na época pra que ele consiga entrar no campo e ter o efeito devastador, que é pagar 2.000 pontos de vida e destruir todas as outras cartas no campo, menos ele, e ele bate com 2.400 e era nisso que gerava o deck. Enfim, eu só tô falando dele porque ele é o bastião da mecânica de ritual, é o verdadeiro rei dos rituais. E se você quiser me acompanhar falando mais sobre ritual, dá uma olhada nesse podcast aqui em cima, que eu comento um pouco, ó, sobre a evolução do Gishki Shoukan e do Ritual Summon. Mas enfim, hoje eu quero comentar um pouco sobre isso. É um deck específico dele, T? O que que você vai falar sobre o Demise? Sinto muito, mas você caiu no meu clickbait. Se quiser ir embora agora do vídeo, essa é a hora. Mas eu vou te mostrar o resultado de um torneiozinho que teve o uso do Demise. E por isso, Demise no meta? Oh, poggers! O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela rolou um regional recentemente e eu vi aleatoriamente esse regional na minha timeline do Facebook sobre o vice-campeão desse torneio, que, como vocês podem ver, teve campeão de um regional aleatório em Melbourne, na Austrália, que teve 80 jogadores só, não é nenhum regional grande, não é um Open europeu ou algo do tipo, então qual é a relevância disso de fato, né? Onde o campeão foi um Malice, esse deck desgraçado. O vice foi o Mitsurugi, seguido pelo Dracoteio. Temos mais Mitsurugi, Yumi, Raizo e Memento. E onde é que tá a porra do Demise aqui, T? Bom, tá dentro, obviamente, do Mitsurugi. Há não muito tempo atrás nós tivemos o Hungry Burger no meta, porque o Triff fez aquele deck dele de Mitsurugi e Yumi, e aí nele você tinha 60 cartas e usava o Novels, e por causa dos Novels e daquele ritual exclusivo TCG que eu esqueci o nome dele, você acabava usando também o hamburgão, né, o Hungry Burger. Então aqui é algo semelhante, ele tá dentro do deck de Mitsurugi, e o nosso mano tacou esse Mitsurugi pra jogo nesse regional, um regional de 60 pessoas, e colocou essa decklist. E sim, foi essa decklist que me instigou a curiosidade, e por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá? Então, esse aqui é o esboço da decklist do nosso mano, como vocês podem ver aí, ó, 50 cartinhas dele no deck. E onde tá o Demise, T? Tá aqui no topo. E por que que ele tá sendo usado nesse deck? E qual é o sentido de usar essa porra? Aqui é apenas a minha curiosidade, que eu vi isso, achei interessante e queria comentar um pouco com vocês. Para isso, eu irei trocar aqui para o DB, e aqui no DB a gente vai dar uma olhada em algumas coisinhas, tá? Aqui no DB eu simplesmente importei a decklist, e aí, mano, o Demise tá sendo usado aqui. E aí a primeira coisa é, por que que ele tá sendo usado? Basicamente, é só o cara querendo tacar sei lá, uma versão meio estilosa, tentando viralizar, alguma coisa do tipo.
nesse sentido aqui, o Demise tá sendo usado nesse deck, que de novo, não vai ser o meta, é um torneio de 80 pessoas, mas eu achei legal, é que ele tá usando o Demise, e pra fazer sentido tudo isso, ele tá usando algumas cartas que auxiliam na proposta do deck. Se você lembra um tempo atrás, eu devo ter comentado sobre a engine de Mitsurugi, que era a engine de board breaker do formato, né? Que é um dos motivos pelo qual você acaba misturando ele com alguns decks. Não só por poder te dar algumas cartas de graça, mas você precisa ficar usando volume de cartas, né? Tem que usar os Mitsurugi Prayers, os Habakiro, os Murakumo, o Sage. Não é como se fosse tão sacrificante pelo poder que o deck te dá, mas na prática o que ele te dá mesmo é a possibilidade de Go in Second, você simplesmente tacar um bicho de 3.200 de ataque que entra dando Raigeki. É um efeito muito, muito bom. Esse board break do Murakuma aqui é absurdo com o Mitsurugi Ritual, que invoca do deck e tal. Então, isso aqui é muito interessante nesse deck. E tendo isso em vista, o cara quis dobrar um pouco a aposta. Ele quis dobrar um pouco a aposta em um deck que tem o Murakumo como vindo e dando esse board breaker na galera. Então o que ele pensou em fazer? Eu vou tentar usar algumas cartas e também uma engine que me permite fazer algo semelhante ao que o Murakumo faz. Beleza, o Murakumo é power creepado pra cacete, ele é tributado, ele busca, ele volta do cemitério, e aí por ele ser trigger, eu posso tributar ele no turno do oponente, ele volta, e aí ele volta dando Raigeki. A outra carta, obviamente, não tem um poder tão alto assim, mas dá pra você tentar usar. E é aí que entra o Demise, que indo segundo, que é o principal problema da galera de poder jogar esse jogo desgraçado, sempre o Go in Second é o objetivo de você tentar corrigir, porque ser bom indo primeiro, praticamente todo mundo é, o que você precisa tentar colocar no teu deck é ser bom indo segundo. E aí esse Demise, ele te dá uma camada a mais de tentativa de board wipe. E obviamente ele demanda a resposta. E como que você coloca ele no campo, sendo que a spell de Mitsurugi, ela não faz ritual genérico, né? Porque você vai fazer, ó, ativa essa carta, e aí você vai fazer o ritual sumo de um réptil ritual, tributando répteis ainda por cima. O tipo desse bicho é Fiend, não é réptil. Como que a gente faz ele? É aí que você vai ver o motivo, ou um dos motivos pelo qual o cara tá usando a Radiance Typhoon Vision. Porque ele usou um conceito que a gente vê sendo usado em N decks, como por exemplo o Sky Striker, muito por causa dessa carta, não só por causa dela, mas ela ajuda, que é a Radiance Typhoon Vision, uma carta que você ativa e pega um Mystical na draw phase sem tomar draw, ou o Dain-Chain, um draw da vida, pra poder tirar alguns backroll do amigo, mas que principalmente ela pode comprar duas cartas indo segundo, descartando uma Spell Quick. Então pra essa carta ter valor, o teu deck tem que ter muitas Spells Quicks. Faz sentido? Aí a gente vê as Spells Quicks que o cara tá usando. A própria engine do deck que ele tá usando, que é o Mitsurugi, já tem as Spells Quicks aqui, você insere uma puta carta boa que muita gente vem usando como tech card, usa Dracoteio e tal, mas dá pra você colocar isso em qualquer deck, como sendo uma carta que você ativa, mira uma carta do oponente e destrói. É uma carta face up, mas é um board break, ou você seta e ativa, então é uma puta carta coringa, essa Fallen the Virtuals, pelo custo de usar um Albion no extra deck. E esse Albion na end pega outra carta dessa, seta outra carta dessa. É muito forte, tá? Essa cartinha aqui. O Metal Tronos, ele acaba tendo algumas aplicações em algumas cartas específicas, né? Porque o formato tá muito bem fechado em alguns decks específicos, dentre eles o próprio Mitsurugi, o Dracoteio, e a Engine de Brand te deixa usar alguns dragões que deixa com que você bana alguma carta do oponente com Metal Tronos, o que é interessante, e também é uma Spell Quick pra ser descarte no Vision. O Super Poly pra tentar quebrar a mesa, porque esse deck não tem muitas hand trap, então a Engine de Mitsurugi é boa indo segundo, por exemplo, e aí você tem algumas cartas que são boas indo segundo, mas que também são boas indo primeiro, que são essas Quicks da vida, por exemplo, e ainda você acaba usando o Droplets, que é uma carta meio que nessa vibe, o College, o Magatama, é tudo carta Quick que dá pra você usar e descartar, mas aí aqui entra o uso do Demise. Por que que ele tá aqui nesse deck desse jeito com essas Quicks? Porque a carta que faz o ritual do Demise não é o Mitsurugi Ritual, é a Turning of the World, essa spell Quick. Tem alguns problemas por ela ser quick e tem algumas vantagens por ela ser quick. A vantagem, você pode descartar ela com uma Vision e comprar duas. Ou uma coisa que é interessante, é uma spell quick que te ajuda a tributar Mitsurugis na draw phase para jogar em volta de draw. É mais uma carta nesse sentido. Por quê? O efeito dela é o seguinte, ela pode ser usada para o ritual sumo de qualquer dos bichos do arquétipo aqui, né, do Demise e tal, e aí você deve tributar rituais da tua mão, cujo o total de nível seja igual ao EC do ritual do monstro que está invocando. Então você vai invocar o Demise, tributando o monstro da tua mão. Não precisa ser muito gênio pra você entender que você ativa essa carta, tributa um Mitsurugi, e aí você vai invocar o Demise do deck. Isso você consegue fazer
tributando os bichos pra fazer o Demise entrar no campo do oponente indo o segundo, é claro, porque ele não é trigger, então não tem como eu usar ele como interação quando eu vou primeiro. Mas, de novo, o que a gente precisa tapar de buraco é o Go in Second. E aí você invoca ele, o Mitsurugi que foi tributado, trigger, busca uma carta e ele vai tentar dar o efeito pra tentar matar as cartas do oponente e demanda uma resposta. Se não tiver resposta pra ele, ele leva a porra toda. E você pode fazer o Ritual Summon, trigar uma buscada aqui cedo, de repente, na draw phase pra tentar driblar um pouco um draw, né? Porque a spell é quick, tributa um bicho que invoca esse Kaba, ele fica no campo, e aí o teu Mitsurugi tributado pode buscar uma outra carta, né? Claro, ele não vai se invocar, mas vai buscar uma carta na draw phase, driblando o draw, e você pode acertar a tua mão dessa forma. É descarte pro Vision, então tem umas peculiaridades e te ajuda a quebrar a mesa, que é a proposta desse deck. Por isso que ele tá sendo usado dessa forma. O Nadir te ajuda e a Engine Dogma também te ajuda, né? Você pode dar um Nadir aleatório no Arclight e pegar o Mitsurugi Habakiri ou pegar uma spell de ritual. E o lado ruim é esse, né? Porque como essa spell não é ritual, ela não pode ser buscada pelo Arclight. Então você não consegue buscar essa carta. Na prática, você não consegue conectar a forma que você faz ritual. Mas é um deck de dinâmica que se alinharem as cartas, você consegue sim fazer as tuas jogadas e tentar quebrar a mesa do oponente. Eu achei no mínimo interessante, né? Se a gente até passa pra cá, eu tenho só o exemplozinho de mostrar de o que o Kaba faz de fato na prática. Eu troquei a porra dessa tela e era pra ter tirado o barulho da introdução, né? Mas enfim, aqui você tem essas cartinhas aqui, um exemplo, né? Que você vai ter o Habakiri, o Murakumo, né? Perdão, o Mitsurugi Ritual ou o Prayers, e a combinação dessas cartas faz o board wipe no turno do oponente. Aqui a diferença é que a gente vai ter que ter a Tune of the World, que você vai ativar, tributar algum bicho, eu peguei o Mitama aleatoriamente, invoca esse Demise, né? O Mitama tributado trigger, e nesse caso ele pode pegar um Habakiri da vida. Aqui eu só tô usando as cartas pra mostrar que eu vou ter uma bateria de board wipe gigantesco no Murakumo, que é a engine do Mitsurugi, mas vai poder acontecer durante os meus jogos também de eu ter essa bateria de efeito do Demise, que não é uma vez por turno, né? Diga-se de passagem. E aqui demanda a resposta. Então é só isso que ele te acrescenta. Só que o deck do amigo é feito pensando nisso. É claro que aí você pode olhar e pensar, pô, T, mas de verdade, faz pouca diferença ser o Demise. Podia ser, sei lá, algum outro deck que tivesse uma Spell Quick? Sim, poderia. Que deck é esse, mano? Aí que eu vou até tentar te mostrar aqui que poderia ser o Megalith. Por que poderia ser o Megalith usando exatamente essa mesma ideia? Porque o Megalith, ele tem no deck dele uma Spell Quick que faz ritual, que é a Unformed. Poderia ser exatamente a mesma porra. Eu só peguei o mesmo deck, tirei o Demise, tirei as spells que fazem o Demise e tentei repor. Qual é a diferença? Que lá precisa do Demise e da spell. Aqui a gente precisa da spell, e qual o ritual que eu faço? Eu preciso de alguns, porque a jogada com o Megalith é um pouco diferente, mas a ideia é bem parecida. Aqui eu só vou trocar a tela para vocês acompanharem comigo também, que a gente consegue fazer algo no seguinte sentido. Eu vou pegar a Unformed que tá na minha mão, e aqui eu vou abrir com um Murakumo, sei lá, ou um Habakiri na verdade, né? Pegar um Habakiri da vida. Aqui é uma carta muito mais de combo, e enfim, talvez que precisa de mais cartas e são mais bricks, né? Mas ainda tem o seu nível de interessante, né? Porque aqui você pode ativar essa carta também na draw phase, mas a diferença é que, diferente do Demise, que eu posso ativar a Spell Quick dele na draw phase e tributar um bicho da mão pra invocar o Demise, é que o Demise que entra indo primeiro não faz nada, mas beleza, porque como eu disse, o buraco a ser tapado é o Go in Second, e o bicho que eu tributei vai buscar uma carta, mas ele não volta pra mão. Aqui não, ó, eu vou ativar o Unformed, tributar o Habakiri, que é nível 8, pra invocar um Megalith do deck que tem a metade do nível dele. E aí nesse caso eu invoco o Ofiel do deck, o Megalith Ofiel, que é nível 4, metade do nível 8, então eu posso fazer isso de boa. O Ofiel na draw phase vai trigar pra poder buscar um Megalith monstro, e aí o Habakiri também triga. Sei lá, o Habakiri pega uma carta aqui, eu peguei esse Prayers, o Megalith pega um Megalith Monstro deck, eu peguei o Full, por exemplo, e aí eu entro na main phase. Não tomei draw ainda, porque eu tava na draw phase. Na main phase você dá efeito do Ofiel, por exemplo, invoca esse Full. O Full vai dar efeito, ele pode pegar o Habakiri do cemitério de volta pra mão. Você pode dar efeito do Habakiri, por exemplo, porque o Habakiri já foi tributado, né, então não vou dar Prayers nele. Invoquei aqui o Sage do deck, por exemplo, tributo o Sage, ou se você quiser, você pode pegar o Aramasa, sei lá. E aí você dá efeito, pega aqui o Mitsurugi Ritual. Enfim, eu não quis construir jogada porque é um deck que já é manjado, mas uma parada que é interessante é
que isso também pode acabar virando cartas de tentativa de board breaker, porque se em algum momento colar aqui, e vai colar certamente, você pode acabar dando o efeito do Megalith Full, que é, durante a main phase, é um efeito quick, então ele também serve para ser feito no turno do oponente, diferente do Demise, que é só no meu turno, que eu pago 2.000 e mato tudo. O Full pode fazer turno no turno, pode fazer ritual no turno do oponente, né? Você pode ritual summon Megalith ritual da mão ou deck, por tributar monstro na mão ou campo, cujo nível seja igual ou exceda do nível do ritual que você está invocando. O que pode fazer nesse sentido? Eu posso ir tentando jogar de Mitsurugi e tal, e em algum momento eu fiz, sei lá, um Murakumo, bom, ele vai entrar... O Murakumo talvez não, né? Só se seja um efeito ruim. Mas eu invoquei o Mitama, ou invoquei o próprio Habakiri, dando o Mitsurugi ritual da mão, pra tributar o Kusanagi e a cobra do deck, por exemplo. Beleza. E aí, nesse momento, se algo for acontecer no campo, eu posso dar efeito do Full Quick, tributando do campo ou da mão. E o que eu posso fazer com isso? Você vai tributar um Mitsurugi, nesse caso eu dei o exemplo qualquer, tributando esse porra aqui da minha mão, mas é claro que o exemplo que a gente vai querer usar é de querer tributar algum Mitsurugi que obviamente ainda não trigou efeito, e eu posso invocar o Megalith Betor do deck, que também é 8. Então o Full tributa um 8 para invocar um nível 8, podendo tributar ele mesmo, porque... Ele mesmo não, né? É, ele mesmo, porque ele ficou com nível 8 por causa que ele pegou o Habakiri do cemitério pra mão, ou então... eu posso tributar um Mitsurugi para invocar o Betor do deck. Qual é o efeito do Betor? O efeito é que, se ele é ritual invocado, você pode escolher cartas que o oponente controla pelo número de ritual monstros com nome diferente no teu cemitério, e aí você destrói eles. Nesse momento eu tenho o Ophiel, mas se eu tributar o Full, eu vou ter o Full no cemitério. Se eu tributar um outro Mitsurugi, eu vou ter pelo menos 2 rituais no meu cemitério. E aí o Betor entra matando cartas. Ele é nível 8, pode virar um Exceed, ou ele pode virar um Material Link para virar um Dynamondo, quem sabe. É interessante, sabe? Nesse sentido. Então o Megalith também pode acabar sendo uma engine que você usa nesse sentido. Mas o motivo pelo qual eu queria te mostrar esse vídeo era exclusivamente esse, mano. Porque eu só vi um deck e achei interessante, aleatoriamente. E foi apenas isso, não tem nada de disruptivo, nada que vai quebrar o meta. É apenas um cara que usou uma carta bem antiga num deck de Mitsurugi, que é um deck muito forte no formato, e ele acabou sendo vice-campeão de torneio de 80 pessoas. Vale esse holofote? Bom, tá aqui porque eu achei interessante. E é basicamente isso. O que vocês acharam? Valeu, falou e até mais. Caiu no clickbait. Tchau!